galera, tudo bem com vocês? Mais um EcoCast. Como vocês estão? Mais um episódio. E aí, vocês estão bem, meus filhos? Só alegria. Galera, quintou, hein? Quintou com o quê de queijo? O que te lembra queijo? Império da Pizza, umas pizzas saborosíssimas. Cheia de queijo, né? Meu Deus do céu. Gente, comi 2 pizzas essa semana. Eu já não posso comer pizza por mais um mês. Tá rolando. E a Jenny tem uma dica, hein? Qual que é a dica? A dica, eu acho que já até foi falado aqui, a gente adora. Quando a gente pede as pizzas, a gente pede a borda de chocolate. A gente come ali a pizza, né? A salgada. Sobremesa, gente. E depois, gente, tira a gente tira a borda e come com recheio de chocolate. É maravilhoso. Sobremesa, hein? maravilhoso, né? É, nossa dica é EcoCast. Falando nisso, hein? Vamos pedir uma pizza hoje, hein? Vamos pedir. Nossa, vamos pedir. Mas é a 3ª pizza essa semana. Meu Deus. Não tem problema, Não tem daí problema. não enjoa. Vamos ligar lá pro Mário. Mário, manda uma pizza aí. Gostoso, hein? Nossa, Demais. Vamos Maravilha. deixar o QR Code aí do aplicativo da Império. Isso. Acessem lá. Entrega grátis. Quinta-feira, dia de Jales. promoção. Vai lá. Maravilha. E pra você que quer gravar seu vídeo, música, fazer um Lançamento. vídeo de lançamento, Você né? às vezes já tem as suas músicas prontas, quer fazer um lançamento delas, né? Chama o pessoal aí do Eco É Studio. isso aí, vamos deixar o QR Code aí também. Faz todo Fala o com tratamento eles pra lá. vocês, colocam no ar. É isso aí. Pessoal, fiquem ligados, hoje vai ter um sorteio aqui com a nossa convidada, hein? Convidado Vai especial, Vai ser vai muito lançar, legal. tá lançando um livro, vai deixar um exemplar pra O gente sorteio vai sortear. ser no Instagram, tá? Isso, Fiquem fique ligados ligado. lá. Instagram do EcoCast. Hoje estamos aqui com a Karen Rodrigues. Karen, seja muito bem-vinda, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Vamos bater um bate-papo aí bem bacana. É isso aí, gente. Sejam todos bem-vindos. A Karen, ela é escritora, ela é professora, contadora de histórias e palestrante. Faz de tudo um pouco, É. né? Um pouquinho de tudo, isso mesmo. Ela também é membro de 2 academias. É academia? Isso, 2 academias. Uma é a Silbras, que ela tem uma sede em Votuporanga, mas ela é do Brasil todo, que é a Academia de Ciências, Artes e Letras do Brasil. E a segunda é a ANLPPB, que é a Academia Nacional de Letras do Portal do Poeta Brasileiro. Olha só que As legal, duas são hein? nacionais. As 2 são nacionais. Gente, eu deixei ela falar porque eu acho que eu não ia conseguir falar. É bem grande o nome. Mas a gente queria começar contando que você contasse um pouco da sua história, de onde você nasceu, onde você cresceu, Tem filhos. tem filhos. Bom, primeiramente, bom dia a todos. Agradeço super o convite de estar aqui. Eu gosto de falar, então para mim é sempre um prazer. E a Karen, eu sou de Paranapuã, nascida em Paranapuã, moro lá a minha vida toda. E comecei a minha história ali, porque desde criança eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de estudar. E sempre estava muito presente, atuante dentro da escola. E depois cursei História. Voltei para minha cidade dando aula dentro da escola de lá, da escola estadual. E Paranapuã é uma cidade pequena, então eu tive esse privilégio de voltar. E depois de cursar História, eu dei pausa de 1 ano, eu cursei Letras. E em Letras foi onde começou a abrir um leque de possibilidades maiores. Dentro do curso de Letras, participando de uma semana acadêmica, eu conheci a contação de história, que foi uma oficina que foi oferecida para o nosso curso. E ali eu me apaixonei, né? Eu gosto muito de criança, de adolescente, eu amo dar aula, lecionar e tudo. E a contação de história veio assim como um complemento de tudo aquilo que eu já fazia. Legal. Aí eu fui me aventurando, falei, olha, eu quero fazer isso. E aí juntou a vontade com essa vontade de fazer acontecer. Logicamente que as primeiras vezes foram mais difíceis, né? Porque sempre é a primeira vez. Mas assim, como eu sempre gostei de estudar muito, tudo que eu começo a fazer, eu começo estudando. Então, Sim. fui fazer cursos, fui fazer aprimoramento. A contação de histórias lá na faculdade, ela é apresentada como algo complementar para professor ou realmente como uma carreira, que é o que você tem? Pra mim, ela foi apresentada como uma opção. Entendi. Uma Legal, opção. legal. Isso. Que aí é o que você acabou seguindo, né? Você Sim. não vinculou ela a sua carreira de professora. Você realmente colocou como uma Exatamente. E carreira. você encontrou isso na faculdade mesmo. Antes você tinha um sonho assim, já tinha algo formado ou não?
O meu sonho, desde que eu entrei cursando História, sempre foi estar na educação. Sim. Sempre. Então... É porque até você se formou em 2 faculdades que é relacionado a isso, né? Exatamente. Que é História e depois... Letras. Isso. Então, eu sempre quis estar dentro da educação. Trabalhar com criança, com adolescente. Então, veio tudo assim, sabe? Os caminhos foram me levando, mas sempre dentro da educação. Eu acho legal esse seu brilho no olho para essa área, porque, assim, isso tem com todas as áreas, mas essa, como eu acho, assim... Vocês têm filho agora, vocês pensam muito nele. É crucial a base, né, da vida, que é a infância. E tem muita gente que não gosta de trabalhar com isso. Tipo, só foi o que deu certo, foi o que conseguiu, ou os caminhos foi indo, a pessoa não deu um norte. E ela não tem prazer de fazer isso. Foi isso que apareceu pra mim. Faz de qualquer jeito, É o sabe? curso mais barato. Tem curso Já mais escutei barato, isso também entendeu? bastante. E ter esse brilho no olho aí, eu acho que te dá como que seria a palavra? Te dá uma preocupação de realmente servir melhor as crianças, né? Ou até os próprios professores. Ensiná-las, né? Quem sabe mais serve melhor, né? Isso. E dentre Tá várias frase. várias coisas que Nada eu segredo. faço, existem as formações para professores que aí faz na parte motivacional, com contação de história para os adultos, né, para eles. E tem a formação de história mesmo, que é o curso de contação de história. E toda a oportunidade que eu tenho de falar com pais ou com professores, eu sempre digo a mesma coisa que você disse. Que, para mim, trabalhar com criança e adolescente é o público mais exigente que eu tenho. Porque eu preciso realmente estudar, eu preciso... ter um cuidado. Um cuidado. Né? Eu sou espelho. Em determinado momento, eu sou espelho para eles. Então, eu tenho todo esse cuidado de como me apresentar, de como falar, se eu falo muito alto, até as feições que você faz, né, pra falar com criança. Se você sempre fica com a cara assim, a criança não vai ter aquela simpatia por você. A gente faz festa de criança. E assim, eu tenho uma ideia que não sei se ela é real, mas criança odeia adulto. Não E é aí- real, não. Aí chega eu falo da festa, mas acho que isso vale pra tudo. Você vai numa escola, todos os líderes da escola são adultos, né? Então, tipo assim, se você chegar e ser uma pessoa, né? Que nem na foto, sorri aí e tal, não sei o que, tipo, a criança quer te esganar, né? Exatamente. Então, E isso é tem- bacana. Tem que ter essa visão. Sim. Eu e minha esposa sempre a gente tenta, ao máximo, falar pra mãe, olha, a hora que ela querer brincar, deixa ela brincar. Porque ela veio pra festa dela pra brincar, ela não quer saber de tirar foto. Nossa. Então, Aí você tira a foto dela brincando. exato, Exatamente. E que exato. fica lindo, espontâneo. Fica espontâneo. É lógico, a gente tenta ao máximo trazer ela pra hora da foto com a família, mas na hora do parabéns tem criança que sai chorando. Mas por quê? Gente, é ela. Quando ela tiver 15 anos, é que ela foi a história dela, mostra pra ela. Ó, você com 5 anos de idade, você tava com raiva do fotógrafo, eles ficam com raiva. A gente fica Exatamente. seguindo eles. E o seu papel, assim, é tão importante, né? Demais. Essa base, porque fica muito marcado, né? Depois, quando ele é adulto, eu tenho certeza que nós temos lembranças boas, né? Da nossa infância, né? Da nossa base, né? Das professoras, né? Lembra o nome das professoras. Eu acredito que é muito importante isso aí, né? Esse papel que você faz hoje. Olha, eu me sinto assim muito feliz de poder exercer o que eu amo e ter esse privilégio de estar construindo isso. No meio da pandemia, eu comecei a atender alguns alunos dentro de casa, sabe? Com todos os cuidados, seguindo todos os protocolos. E eu consegui alfabetizar crianças Nossa, dentro de legal. casa. isso, né? E isso, pra mim, assim, acho que é o ponto prazeroso mais... demais, Nossa, é né? o ponto mais alto da minha carreira, sabe? De colher, assim, os É o ápice sorrisos, mesmo. de você olhar pra criança e saber que ela tá te entendendo, que você conseguiu tocar ali na contação, sabe? Você tem um filho, né? Eu tenho um filho, eu Quantos tenho o anos ele Pedro. tem? Pedro vai fazer 10 anos em julho, agora no comecinho de julho. E ele fez parte, assim, dessa experiência na sua vida? Tipo, ou você, né, fez parte da infância dele nessa questão, assim, de alfabetização e tal? Um pouquinho dos dois. Como eu fui mãe nova, eu fui mãe com 19 anos. E lógico que, né, eu sempre, na minha cabeça, assim, eu estudei para tudo. Eu estudei para ler e escrever, estudei para lecionar, tive que estudar para tirar minha carteira de habilitação. Então, eu preciso estudar para ser mãe.
E eu acho que isso que, sabe, que me fez perceber também esses caminhos. Porque antes de ser mãe, né, de estar dentro do universo da criança, não é tão profundo. A partir do momento que você toma consciência de quem você é dentro da vida dele, né, que aquela vida, que aquela alma, que aqueles olhinhos dependem de você, que é você que vai narrar o mundo aqui fora, aí, Totalmente né, dependente. totalmente dependente. Muda, né? E muda. Eu falo que eu tenho muito mais fé depois que eu tive o Pedro, que eu sou um ser humano melhor depois que eu tive o Pedro. E aí, assim, tudo isso colaborou para minha vida profissional. E a minha vida profissional colaborou para a criação do Pedro. Faz a gente amadurecer demais, né? Demais. A gente, Né? Cria uma nosso força, bebê vai né? fazer, nosso bebê vai fazer 6 meses e assim, a gente vê como a gente mudou, né? Os nossos olhos são totalmente voltados para ele. Onde que a gente vai? Não, mas dá para ele ficar? Não dá? Então, isso é muito legal. Muito Os legal. adultos vão gostar. Ele vai gostar daqueles adultos, senão nem. Acho que não. Exatamente. Até isso a gente pensa, é verdade. Mas e se gente? tiver uma contadora de histórias? Aí facilita, Aí né? facilita. E você vai nesses eventos, assim, tipo, que nem o B, né, que tira foto de aniversário de criança e tal. Você vai contar história nos aniversários? Eu já fui em um... Era uma confraternização de fim de ano, que a mãe convidou e falou assim, olha, minha filha tem de tudo. Ela foi super assim, sabe? Tem de tudo. Eu queria dar uma experiência nova para ela. Ela é professora de Minas Gerais. Então, eu fui, fiz ali aquele bate-papo gostoso, contamos histórias, cantamos, muito bacana. Mas a parte da contação de história, ela é muito literária, né? Então, eu preciso ter um pouquinho de cautela para saber onde que eu levo, porque eu não posso banalizar isso. Então, por exemplo, eu estou apresentando para muitas crianças o mundo literário, eu preciso de que seja um ambiente mais calmo, mais tranquilo, que eles estejam ali preparados para aquilo. Senão, eles vão achar que eu estou fazendo um outro trabalho, que às vezes é o de recreação, né? O lúdico, O né? lúdico, exatamente. Então, assim, dependendo do contexto, de como vai ser preparado, eu até aceito, sim. Mas que já aconteceu foram 2 vezes, no máximo, de aniversário. Existe um método assim específico que você usa, por exemplo, para aquela criança que nem o Ebenezer falou que, sabe, fica meio retraída, assim. Você tem um método, assim, que você... Tem. Quando a criança ela é muito retraída, eu respeito o espaço dela. Eu vou fazendo o meu trabalho, eu vou contando, eu vou olhando pra ela. E dificilmente ela não vai se entregando nesse momento, sabe? Então, mas nada de ser invasiva, de chegar e vamos, não. Vou falando com aquele tom mais brando, né? Porque também não posso chegar... Gente, Chega gritando. não dá, né? Então, eu acho que até o modo de usar a voz ali com a criança faz toda a diferença. Legal. E fala um pouquinho do seu livro. Raízes. Raízes acabou de nascer. Para mim, é nascimento também, porque todas as minhas obras são um filho. Eu digo que é como se eu tivesse gerado desde o momento da concepção. São 9 filhos, mais o... Como que é o nome dele? Pedro. O Pedro. Mais o Pedro. São 10 são filhos. 10 filhos, meu Deus. O momento da concepção de ideia, da troca de mensagens, né, de ideias com o ilustrador, porque os infantis, principalmente, tem... Nossa, a ilustração faz Nossa, muita diferença, pro universo né? da criança, né? Precisa ter, porque Até às pro vezes adulto. casa. A gente gosta de desenho. E casa muito assim com. Às vezes a cena complementa o texto complementa a cena, então é importante para isso. E vai prendendo a atenção da criança. E quando que você lançou o primeiro livro? O primeiro livro foi o Laboratório, esse daqui. aqui. Isso. Ele nasceu em 2019, setembro de 2019. Foi o meu primeiro. Nossa, assim, setembro de 2009. Você estava na faculdade ainda? Eu estava terminando, estava no Olha último só, ano que de legal. letras, já nasceu o laboratório. E ele é muito gostoso, porque ele é poesia concreta. Ele é aquela mistura onde a criança pega cor, formas, letras e faz poesia, sabe? Ele é aquela coisa do livro de brincando com palavras, é o laboratório. Que bacana. E esse Raízes, ele já não é mais... Ele não é pra criança. Não, aí ele é pro adulto. Isso, e o Raízes nasceu dessas andanças, né? Das minhas inquietações de ouvir adultos, por exemplo, dizendo assim, nossa, essas crianças de hoje não são como as crianças do passado. Não são, não tem como, nem a sociedade hoje verdade. Sim. né? Então, nasceu disso, nasceu de reparar comportamentos de crianças e adolescentes e perceber que eles têm o mesmo comportamento dos pais, né? Então, ou seja, o adulto, ele é o espelho. Sim. E é um livro que
quando eu não estou falando com crianças, eu estou falando com pais. Então, é um livro que eu queria que todos eles lessem, porque além de relatos importantes da minha infância, que é, como você disse, a base, né? A nossa construção ali de ser humano. As nossas melhores recordações são da nossa infância, o cheiro, o toque, o lugar. Então tem um pouco, né? De casa de vó, do café, que é muito presente na minha vida desde sempre. Café? Nossa! A menina vai começar a tremer. Hoje não teve café, né? Tem a maneira como o meu pai penteava meus cabelos, porque meu pai é uma grande figura pra mim, assim, muito representativa na minha vida. É, de fato, a pessoa que eu amo e que pra mim significa Te tudo. influenciou bastante pra chegar Nossa, pra demais. onde Olha você só. está hoje. Sim, porque... deixa eu abrir uma aspas. Meu pai, ele sempre foi muito comunicativo. Ele trabalha com pessoas, ele é um funcionário público. E ele foi uma das primeiras pessoas próximas da minha família ali em Paranapuã que ingressou numa faculdade quando eu era criança. E não terminou, não concluiu o direito, ele ingressou em direito, fez 2 anos e meio, aí ele precisou sair porque meu irmão ia entrar. E, gente, era difícil, não é fácil. Meio que tirou dele pra compensar. Isso, depois ele fez uma federal, que eu acho que é gestão pública. E ele sempre foi uma pessoa, assim, que gosta de falar e muito bem. E eu olhava pra ele e eu falava assim, ai, olha, eu quero falar ser igual meu assim. pai. Era o Nossa, espelho, né? Só a maior referência, eu acho que foi ele Exatamente. mesmo. E aí, e até então eu queria fazer direito. Desde sempre, até o meu 3º do ensino médio eu queria fazer direito. E por conta disso, eu acho. Porque eu achava que o direito me daria essa possibilidade de falar, de me expressar bem, né? E tal. Olha só. E como, às vezes, eu via ele lendo aqueles livros enormes, eu falei, eu quero fazer direito. Quero ler esses livros. E aí meus caminhos seguiram totalmente ao contrário. Mas que ele foi a minha grande referência nesse... Muito presente, né? Muito. Aí agora ela não só lê os livros, mas ela escreve os livros, né? Falando em Chupa escrever, essa mão. e ele vai ter que ler, tá lendo? Já tá lendo. Falando em livros, você achou mais difícil escrever esses livros ou esse daí? Os infantis. Porque a gente olha, nossa, livro fininho, né? Facinho de fazer. É assim, todo livro, todo livro infantil, ele tem algo que é meu, da minha personalidade. Tem um que me lembra uma amiga da minha infância, tem um que a personagem tem as minhas características, tem outro que é uma história que eu vivi e aí, né, tá mesclada com um pouquinho de imaginação ali. Tem um, por exemplo, o primeiro lá, tem um que é esse azul, é a minha capa favorita, esse daí. Deixa eu ver. Porque lembra uma obra que o meu Borboleta, professor Lua, ainda era Borboleta Perdida. quinta série, né? Então ele levou pra dentro da sala de aula a obra do Van Gogh. E me chamou muita atenção, é Noite Estrelada. E aí, quando eu escrevi Ai, é lindo! E quando eu escrevi a Lua, eu falei assim, nossa, eu queria tanto uma capa que lembrasse, né? Eu conversei com a ilustradora, ela fez essa obra-prima. Maravilhosa. Mas eu acho muito mais... Eu acho que é a responsabilidade, né? Eu tô entregando pra criança uma obra que ela pode se identificar ou não com o personagem. Então, eu acho mais difícil devido à responsabilidade. Talvez não passar do ponto, né? Exatamente. Falar, olha, até aqui a gente tem que ir pra uma porque criança. tem a divisão da faixa etária, né? Tem que ter também o espaço da ilustração. Então, tanto eu preciso pensar na grandeza do texto enquanto conteúdo e também no tamanho, né? Porque a criança, ela... Esses livros, eles são indicados para que faixa etária? De 0 aí, nessa exposição, eu tenho de 0 a 12. De 0 a 12. Você fez só de forma física, digital você não tem. Ainda não. Só de Seria forma uma física. boa também, né? Legal Sim, a ideia. verdade, com certeza. É Ainda bacana. mais a criançada disponibilizar. hoje no É, tablet claro e que- celular, né? Que o certo é depois de um período, né? É, Que nem a sim. gente tem tomado Eles muito têm cuidado, estudado, né? Ó, você faz bacana. também. É questão de tela, a gente quer trazer ele pro mundo físico, assim, de apalpar mesmo. ó, De ter o livro o papel. físico na O mão. cheiro. Nossa, eu nada gosto- substitui. Eu gosto, assim, eu acho muito... uma ideia muito... muito necessária, assim, né? Ter o livro físico, é fácil de Sim. você obter e tal. Pra quem gosta de ler, e às vezes não tem como ficar comprando, mas
pega o livro ali, né, que tem na internet, é facinho. Mas ter o livro na mão, assim, é outra experiência. coisa. Eu tava vendo Livro algo. novo, aquele cheiro de Exatamente. livro novo. Chega a ser biológico, você deixar a criança com tela ou com coisa que é muito rápido, a dopamina fica alterada da criança. E aí depois ela não tem prazer num livro desse. Ai, Tem dificuldade. eu gosto, assim, de pegar um livro colorido na mão, que nem esses de criança, né? Porque agora eu tô gostando de livro de criança também. Ó, já tem uns aqui. Todo dia ela conta historinha Olha que pro bem. bacana, que bacana. É muito gostoso mesmo. Isso que vocês falaram, ontem eu recebi uma carta de alunos da cidade de Mirassol. Ai, meu Deus. Ah, eu vi que você Meus postou. olhos, gente, a hora que eu abri, que eu vi, né, o remetente, falei, ai, meu Deus, que fofo. E aí eu lendo, né, o que eles escreveram, me deixa emocionada, porque eles perguntaram assim, qual que é meu maior desafio? E meu maior desafio, enquanto escritora e contadora de história, é realmente a era digital. Então, mas assim, receber uma carta, assim, de um leitor, né, Mirim? Nossa, foi grandioso. A experiência, meu Deus. Não, o pessoal nem sabe o que é carta hoje. Exato. Sabe como você falou, ele tá na aula de carta, então a professora ensinou, mas Exatamente. depois... Mas depois eles... raramente eu acho que eles vão usar isso agora. Mas foi uma experiência fantástica. Inclusive, ela disse assim, eu vou colocar no correio, e ela vai pedir pra escola deixar o carteiro entrar, para que ele Que entregue legal. dentro da sala. Sim. Então, é uma Ai, que experiência bonito. completa. É Bacana. maravilhoso. É maravilhoso. E aí você falou, né, que a maior dificuldade hoje é a questão digital, Sim. né? Que você... Qual que é, então, tipo assim, a experiência que você tem em relação a isso? É de fato a criança saber ouvir, porque ler também está ligado com o ouvir, contação de história com o ouvir. Então, antes de eu contar a história, eu preciso muito ouvir crianças, sabe? Às vezes eu chego nas escolas e elas vêm pra cima e eu já chego... Tem que sorrir, né? Igual você falou, você tem que entrar na escola sorrindo. Não dá pra eu entrar Não, mas- assim. Não, e não... Chega com a minha maleta aqui. Não, pelo amor de Deus. Então, eles vêm, eles contam, eles conversam, eles contam de tudo. Tia, você conhece o fulano? Conheço. Não, às vezes é a minha primeira vez na escola, mas você tem que escutar a criança. Então, a minha dificuldade hoje, devido a essa ansiedade que está se instalando na maior parte das crianças, elas sentarem, escutarem. O que você disse do TikTok é comprovadíssimo, né? A criança, em um toque, ela já está em vídeos a cada 10 segundos. Às vezes vídeos que nem é pra idade dela, Exatamente. Né? Na verdade, a maioria, assim. Né? Não é, exato, porque no TikTok, de fato, é difícil você encontrar um conteúdo que a criança pode desfrutar ali. Então, nessa era do toque, que tudo é muito rápido, né? É difícil você... E às vezes é difícil, assim, você desconstruir isso, porque em casa, muitas vezes os pais vão lá, dá o Aquilo é celular, normal, é o certo. dá o tablet, né, pra... Sim. Tipo, fica aí que eu tenho que fazer as coisas de casa. A nova chupeta. Aí você, pra desconstruir isso, é difícil, né? É difícil. Então você dá essa outra visão de contar a história, dela também ler a história, então bem eu tenho difícil uma mesmo. amiga que ela também, né, foi mãe recente. A filha dela deve estar com 1 ano e 3 meses, mais ou menos. Nossa, 1 ano e bem 4 exato. meses. 1 ano e 4 meses. E antes da filha dela nascer, ela decidiu que ela não iria dar a tela, né? Porque ela via, tipo, outras crianças que ela tinha acesso e tal, que nem comer direito comia, de tanto que ficava no celular, né? E hoje, o que ela faz para evitar isso? Ela lê livros, ela faz a leitura em voz alta, sabe? Ela é cheia de livros, assim. Na verdade, né? Ela é cheia de livros, assim. E livro, assim, com conteúdo bem bacana pra criança e tal, que respeita os princípios, né? Que ela quer passar pra filha. E aí, essa semana, ela teve a experiência da filha pedir pra acho que o pai, ler um livro. Ela foi lá e apontou, porque ela não fala ainda, menininha, né? Mas ela foi lá, fala algumas palavrinhas, né? Foi lá e apontou que livro que ela queria que o pai lesse pra ela. Porque a experiência que ela teve é da mãe sempre lendo, não no celular. Pra deixar a criança quieta e tal, né? Olha que bacana isso. Aí, tipo assim, ter um almanaque de livros assim, né? De pegar um monte de livros assim e poder contar a história pra criança. Depois você vê a criança crescendo e pedindo para os pais, né? Ler pra elas e tal. Vira um hábito, né?
E algumas pessoas falam assim, nossa, mas livro é tão caro, né? E não é, gente. É caro para publicar. Nossa, é muito caro. Mas se você for hoje em qualquer loja de brinquedo, você não sai de lá com um brinquedo que fala, pula, gira, que brinca sozinho com menos de R$100, né? Então... Minha criança vai brincar com ele 5 minutos. 5 minutos. E depois ela vai encostar, ela vai... Ou quebra, né? E também, assim, pra questão da imaginação da criança, né? É importante ter histórias, porque isso faz com que a criança possa imaginar, ela, né? Ela entra no universo ali, ela vai pra Nárnia, né? Tipo assim, ela vai pra outro mundo e fica ali andando, conhecendo vários lugares através da leitura, né? Várias histórias. E o livro tem um poder tão grande, né? Porque, assim, você pega um brinquedo, ele vai quebrar. A durabilidade dele é curta, né? Vamos dizer assim. Rasga, mas você vai ler cola de novo. Agora o livro, a informação que você vai ter, a bagagem, depois que você vai poder passar, então... E assim, o livro, que nem eu tava falando, né? Que estimula a imaginação da criança. E isso é muito importante, porque hoje, muitas vezes, se você pegar e comprar, tipo, um avião, um brinquedo, um avião pra criança... ela vai brincar ali com o avião. Mas se você estimular ela, você pegar lá uma caneta Bic e uma régua e colocar ali, fingir que aquilo lá é um avião, ela vai gostar muito mais. Porque aquilo lá tá estimulando a criatividade dela, a imaginação dela, né? Exatamente. Então, tipo, o livro, ele ajuda nisso. Sim. E como isso é importante. Porque se nós tivermos uma criança que ela... na infância, ela foi estimulada a usar a imaginação, a criatividade, ela vai ser um adulto que resolve problemas. Né? E isso daí que é difícil nos adultos Sim, hoje. Sim, exatamente. Eles esperam o problema resolver sozinho. Tudo sentadinho. Falando nisso, assim, a pandemia. Você já fazia contação de histórias antes? Já. E agora você tá fazendo depois. Isso. Você viu alguma diferença nas crianças nesse período? Com certeza. Bastante. Né? A ansiedade, a agitação. Acho que elas estão mais agitadas. Tem até uma nomenclatura nova, que é os bebês de pandemia. Isso, exato. Nossa. Exato. Eu tenho uma sobrinha que ela nasceu um pouco antes da pandemia, mas ela ainda vai fazer 4 anos. Quando ela começou a ser inserida socialmente, começou a pandemia. E a gente vê isso, como é diferença diferente, nela. né? Nossa. É muito diferente. E você fez... qual tipo de trabalho você fazia na pandemia? Você usou os métodos online, né? Sim. Como é que você fazia? Fiz bastante online, né? A contação, a palestra. Eu lancei o Raízes, a primeira versão dele, um pouquinho mais enxuta, em e-book. Lancei. Sim, legal. Durante a pandemia, ele foi escrito na pandemia, então eu queria que as pessoas lessem, né? Uhum. Então, a primeira versão dele. Então, eu fazia palestras, tive bastante contato com o pessoal da faculdade, né? Daqui, de Jales, de Fernandópolis. E dava para fazer sobre o universo da criança, sobre a literatura, sobre contação de história para os acadêmicos. Então, foi no online, né? Mas durante durante outubro, nós fizemos uma semana, eu acho, de lives de manhã e à tarde, de manhã e à tarde, porque é da Semana da Criança, né? Então, nós fizemos uma programação bem legal. Convidamos pessoas da academia de fora, professores aqui da região que participaram. E a gente foi levando, né? Foi levando assim Sim. até... Mas questão de resultado, de tal, você sentiu diferença também, né? Ah, Do online. bastante. Nossa. A primeira live que eu fiz, eu ficava... Tipo assim, sabe? Parece até cômico, mas eu queria resposta. Eu ficava... Bom dia! Aí não vinha bom dia. Aquela coisa assim, sabe? Aquele sorriso Não, é até amarelo. estranho, né, pra gente. Talvez até responderam bom dia, o microfone tava fechado. Então é muito difícil. Acho que as primeiras... Eu não sou muito do mundo tecnológico, eu não tenho essa facilidade toda, sabe? Mas precisou desenvolver, né? Então eu tinha que fazer a live. Tem que se adaptar, né? Tem que se adaptar, assim como todo mundo, né? Foi se adaptando, principalmente o pessoal da educação, né? Eu fazia acompanhamento com um aluno que ele estava em aula ao vivo com a professora. E como aquilo era difícil. Eu olhava assim, terminava 11h30 a aula, eu estava cansada por olhar o trabalho que ela fez
durante aquelas 5 horas. E o ali. desenvolvimento não é a mesma coisa, né? Porque Não. tá ali online, às vezes ele tá fazendo outra coisa. É, a ele gente tá, já falou A até sobre isso, né? concentração Tá é no, outra, tá no né? notebook ali a aula, mas ele tá no celular, ele nem... Ou nem tá a própria Nem parede. tá é mais comendo. interessante. É mais interessante, exatamente. Tá vendo outras coisas. Aí, tipo assim, tem cachorro em casa latindo, tem a mãe, o pai que precisa de alguma coisa, né? Exato. E você tá fazendo comida, assistindo aula, tipo isso, né? É mesmo. muito Ou tá difícil. tomando banho, leva os alunos pro banho. É assim também, já aconteceu também. Eu dei aula de redação nesses 2 anos também. Tinha alguns alunos que moraram em outras cidades, então eu dava aula online também. 2 horas de redação semanal. Nossa. Então, e eu percebia a mesma coisa. Mas o método era sempre assim. Eu abria a minha aula, né, sabe? Mostrava um vídeo, eu contava uma história tal, pra ele se Aprender a entregar. Aí eu passava o conteúdo ali, né, e tal. Aí ele fazia a atividade que tinha que fazer pra entregar. E no final eu tinha que encerrar a minha aula em grande estilo. Aí eu fechava a aula, ou com o vídeo, ou a gente conversando. Eu gosto de pegar algo que eles gostam. Por exemplo, eu tinha um aluno que ele gostava de uma série que chama Cobra Kai. E eu não sabia nada o que era Cobra Kai, que não sei o que. Eu falei, nossa, sério, eu vou assistir. E rapidamente, não deu pra assistir, mas que eu fui na internet. Saber o que é. Fui pesquisar um pouquinho pra ter. Tomara que ele aula. não esteja bem, pessoal. Agora ele sabe que eu assisti, porque o Pedro conheceu a série. Bem depois, Aí mas você teve que conheceu. assistir Aí eu de qualquer assisti. jeito. E o pior que eu gosto. Eu adoro as séries infanto-juvenis, os filmes. Eu gosto, sabe? De Alice no País das Maravilhas, os desenhos. Por exemplo, Frozen eu ainda não assisti. Mas eu queria assistir. Mas o Pedro não quer, mas eu queria assistir. Sabe? Então eu gosto. Ele gosta muito de dinossauro, de dragão, de seres assim, né? Sim. Então, esse lado meu gosta também. Eu sento com ele, eu fico horas assistindo. Ó, ele é um reflexo da mãe, pode ser que ele gostou. Exato. Olha, falando em reflexo, ele com 5 anos de idade, ele conheceu o André com 5 anos de idade. Então, ele pegava folhas, ele já estava alfabetizado, ele pegava folhas, juntava as folhas sulfites, assim, e fazia os livros dele. Eu tenho guardado, que assim, legal. vários, sabe? Muito bacana. Nossa, com 5 anos. Com 5 anos ele fazia e tal. Aí chegou um tempo que eu já tinha lançado o meu. Aí ele pegou e falou assim, eu queria tanto fazer um livro e que não sei o que, ficava tal. E aí, vamos fazer, pensa na história. E ele falou assim, mas eu queria colocar dentro desse livro todas as coisas que eu gosto. Aí eu falei assim, ó o tema do livro aí. E ficou, as coisas que eu mais gosto. E aí ele colocou uma história em quadrinho, que ele viveu com o cachorro que nós temos. Ele colocou sobre dinossauros, porque ele conhece o dinossauro de A a Z, espécie, onde Olha viveu. só que bacana. Quantos ossos tinha, quantos Legal. dentes tinha. Ele é bem assim, é uma graça. E aí ele Intelectual. colocou dentro desse livro. E aí nós fizemos a impressão pra ele e ele ficou assim, maravilhoso. Quantos anos Que ele legal. tem? Hoje... Oi? 10. Ele tinha 5, né? Na época. Quando ele fez esse livro, ele tinha 7. 7. Agora 7 tá com aninhos. 10. Agora ele já vai fazer 10 anos. Olha Ele só. já te deu Hora que- uma Já me rasteira. Exatamente. Já começou antes que eu. Não, É mas muito que difícil escrever um livro? Não. Eu não acho difícil. Mas publicar, você achou Publicar. difícil? Mas assim, pela experiência que você tem hoje, e quando você foi fazer o primeiro? Eu não achei difícil escrever a história. Fazer, escrever, não. Mas, às vezes... às vezes, não. Eu não consigo escrever se eu não sentir. Eu assisti um documentário da Clarice Lispector, eu achei grandiosa. Ela nunca se considerou escritora. Porque ela falava que ela escrevia quando ela tinha vontade. Não, Não era técnica. que se você Ela não era falar forçada, assim, eu né? sou escritora, se chegar em mim e falar assim, olha, preciso que se você escrever um conto sobre a pandemia, eu preciso desenvolver. Então, quando eu li isso, eu falei assim, nossa, Karen, tá vendo? Eu acho que você também não é escritora. E porque, de fato, eu preciso sentir, sabe? Precisa Colocar passar emoção pelos meus na sentimentos. alma ali mesmo, né? Exatamente. Não achei difícil. Ela não é escritora, ela só tem 9 livros. O publicar, eu acho que porque Sim. tem o seu custo. Aham. E a parte
de levar, né? Mas os e livros. burocrático? Tipo assim, que nem publicar na questão financeira, né? Isso. Porque é um preço e tal. Mas tem que passar por muita burocracia para você poder publicar um livro? Tem que ser aceito em algum lugar? Como que é? Aceito não, mas ele precisa ser registrado, né? Ele tem um RG, o livro. Chama ISBN. Então, é como se fosse o RG daquele livro, aí tem que pagar. Assim como a música também tem um registro, né? Isso. E as nossas obras, elas têm um documento da Câmara Nacional do Livro. Então, é algo que é necessário, né, pra gente... É pra não ter plágio, né? Exatamente. Legal. E é bacana ter... A do Pedro foi esses- publicado? Hã? A do Pedro? A O do livro? Pedro, acho que ele só tem ISBN, mas como esse documento, que infelizmente também tem que ser pago, veio depois, ele não tá, mas o dele também tem o RG dele. Ai, ótimo, né? Hoje, assim, com a bagagem que você tem, com toda a experiência que você tem, se você fosse recomeçar, o que você faria diferente? Você não mudaria nada? Eu não mudaria nada. Você respeitaria todos os processos que você viveu. Sim. Eu acho que eu demorei bastante para exatamente aceitar os processos que eu vivi. Porque eu era muito perfeccionista. Eu queria fazer a contação, a minha primeira, a segunda, ela sendo a melhor contação do mundo, sabe? E não tem como eu chegar lá. Tem grandes contadores de história, Fafá Conta, de Curitiba, Ribeirão Preto tem a turma da Tia Tati. E elas só chegaram onde elas estão hoje pelo processo. Então, como que eu poderia avançar? Então, eu respeitaria esse mesmo processo, porque eu acho que me torna sempre uma aprendiz, né? Estamos aí para aprender e eu não mudaria nada. Muito legal, a gente tem que respeitar mesmo os processos da vida, né? Se tiver alguém assistindo a live, uma criança ou adulto até, e quisesse assim, eu tenho o sonho de escrever um livro, o que você falaria para essa pessoa? Ouse, sonhe, escreva, vai atrás disso. o caminho pra, tipo assim... O caminho é, primeiro de tudo, ter clareza naquilo que você está escrevendo. É certo, é essa obra. Depois da clareza é buscar caminhos que vão te levar à publicação. Uma editora decente, né? Inclusive, estamos aí. E aí, fazer todo esse processo. E assim, não é fácil, sabe? Principalmente o custeio, mas busca patrocinador. Sim. Acho que tem tudo para ajudar. E assim, uma verdade muito verdadeira. Às vezes a gente fala assim, eu tenho 50 amigos. Os meus 50 amigos vão comprar meu livro. Não compra. Não compra. Às vezes os amigos querem que você dá. Exatamente. E assim, é o teu trabalho, né? E é uma forma de valorizar o seu trabalho, né? Exatamente. Então, assim, e não dá para se prender nisso. Eu falo bastante isso. Da cidade onde eu venho, a cultura literária, ela não é tão grande, entendeu? Mas eu vou fazendo os meus pouquinhos. Eu acho que não é nem na cidade, eu acho que Tudo É a no cultura, Brasil assim, também, inteiro, né? assim. É a cultura. E, por exemplo, você tem editora também, Sim. né? Então, por exemplo, se às vezes alguma criança tá assistindo, ou os pais das crianças Vende também seu peixe agora. quer fazer esse serviço, né? Todo esse processo aí, eles podem te procurar, né? Podem, Depois vai com ter o QR certeza. Code dela aí também, Isso. as informações. Só e... entrar em contato que a gente vai Como viabilizando. chama a editora? Universos. Universos. Legal. Universos, olha que lindo, né? Não é só minha, né? É do André também, e eu tô aqui falando, é porque essa parte agora de diagramação, de fazer, vai ficar mais... Quem é pro meu André? lado. Explica aí, porque você falou dele. André A é gente só meu tá ouvindo falar, noivo. André. Gente, quem é esse André? André é meu noivo, ele é escritor, completou 10 anos de carreira agora. É Músico músico, também, né? isso, poeta, me ganhou pelas palavras. É uma alma inspiradora. E eu sempre digo que não tem como estar ao lado dele e não se sentir inspirada. Ele vive poesia pura. Então, acho que é o meu maior espelho hoje, minha grande referência. E a gente faz muito trabalho junto também. Tem as palestras dele, tem as minhas, ele me acompanha, eu acompanho. A contação de história tem música, acho que é um diferencial muito grande, que é onde a criança ela começa a perder a atenção, você entra com a música. Aí ela
né? Aí depois se acalma de novo, ele entra nessa parte A música é muito com a poderosa, música. hein? Exatamente. Tem um poder muito grande, né? De mudar totalmente o sentido, né? O A ambiente. atmosfera. É muito Exatamente. legal. Engraçado você falar isso. Uma vez me convidaram pra ir na escola. Ligaram pra mim assim, sabe? Olha, então, eu queria que você viesse aqui na minha escola, desse jeito. Queria que você viesse aqui na minha escola. Você colocasse as tuas roupas, aquelas roupas que você coloca. Eu disse que eu Ensinando falei, você trabalhar, ó. Eu falei assim, gente, como será que é essas roupas que eu coloco, né? E a roupa da contação é uma roupa normal, não é nada chamativa. Até porque você coloca uma coisa que chama muita atenção da criança, ela vai ficar olhando o que você tá vestindo e não no que você tá apresentando. E aí ela chegou e falou assim, você pode vir aqui? Eu falei, fui lá. A hora que eu cheguei na escola, a caixa de som no meio do pátio, assim, e tocando aquela música bem legal. Eu decorei o nome do cantor. Não tenho nada contra, pelo contrário. Só não acho que seja o lugar. Crianças dançando a música do Zé Felipe, entendeu? E a danada lá Gente do do negócio. céu. E tipo assim, é uma coisa... Eu não sei qual que é. Não, eu sei. assim... Você até postou uma vez o vídeo lá do monte de criança. Eu vi Ai, também. Nossa. sei. Eles Aquela não lá. sabem o que eles estão Cara, cantando, eles não sabem Deus, nada, que- entendeu? Aí ela falou assim, tem como a gente fazer alguma coisa agora? Eu falei, não tem. Desculpa. Eu venho antes do intervalo. Se isso acontece todo dia, eu venho antes do intervalo. Pode ser? Meu Deus. Porque não dá, né? Acha, como é que vai Sem acalmar um chance. monte Não tem de... jeito. 200 crianças lá Gente, depois de... é igual festa infantil, assim. Eu sei que mesmo a música infantil tem música que é muito agitada. Aí, vamos cantar o parabéns, aí quer que as crianças se acalmem. Aí vai lá e ergue a música agitada e fala, meu Deus, elas não vão parar. Nossa, Exatamente. aquele triste lá é triste, né? Ai, Aquele vídeo vídeo. é triste, É né? triste. Meu É Deus. E uma das coisas que eu coleciono é chegar dentro de escolas e falar assim, vamos cantar junto a música da casa. E eles não sabem. Vamos cantar junto a música do gato. É, E só eles os Sabe nem Felipe mesmo. o hino da cidade, né? Exato, exatamente. Então aí que tá aí o incentivo dessas músicas. De onde vem? É. Né? A questão da Exatamente. tela do celular, né? De deixar ali, né? Os pais deixarem isso liberal, vamos dizer assim. Qualquer jeito. Vem daí também, Exato. né? E aí os pais, né? Cabe também aos pais Muito. ter limites, né? Incentivar a leitura, incentivar Mas assim, outras né? coisas. Se a escola hoje, assim, ela tem... está inserido na vida da criança todos os dias, 5 horas. Umas 5 horas que as crianças passam na escola, mais, No né? é mínimo. mais. Agora de período integral é quase 7 e Então, pouquinho. Das 7 às 2 imagina- da tarde, né? Se a escola, ela tem, né, esse poder de estar tão presente no dia a dia da criança, por que ela não muda? Porque ela tem esse poder, Tem. né? Como ela tá Assim, muito eu não acho diretamente na educação, mas na educação que eu falo do... familiar. 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 A base essa mesmo. base, a base de deixar celular ou não. Isso. Essas coisas, assim, que eu acho que é o básico. A escola não tem o poder, mas talvez incentivo, não ter um Zé Felipe tocando seria exatamente. legal. Então, É, um mas assim, se ela incentivo. tem às vezes, ela passa mais tempo, a criança passa mais tempo com os professores, com os educadores, do que com os próprios pais. Então, se eles mudassem a postura, né, não colocar lá o menino lá cantando, mas colocasse lá a história, tipo, a contação de histórias de uma forma diferente, até músicas mais infantis que passam valores, né? Que é diferente disso. Tinha um ia Carreiro ser- Pardinho lá. ia mudar É. a questão. O essa problema é que questão tudo toda, isso né? deixa tão acelerada a pessoa, né? As telas, essas músicas, que a hora que você vai lá pra contar uma história, elas, né, Então, elas tudo ficam deveria entediadas. ser mudado. Elas ficam Exato. entediadas, elas querem outras coisas, né? Elas querem movimento. Isso. Eu falo disso aqui no Raízes, para educadores e para pais. Não tem como a criança viver num ambiente onde ela só escuta eletrônico e você querer que ela escute MPB. Não tem como. E às vezes a criança ela só não tem acesso, né? E a escola ainda é o maior templo cultural que nós temos. É ali que ela vai aprender a ouvir. Muitas das crianças, já teve criança de assistir a contação de história e chorar a hora que vê um fantoche, porque nunca viu. Então, às vezes, ela tá vendo Ela pela chora de primeira medo, vez. né? Exato. Que doideira. Pela primeira vez, uma peça de teatro pela primeira vez. Essas músicas que
que hoje caem em vestibular, né? Chico Buarque, essas músicas que têm mais letra, que têm a ver com a escrita da história do país, é dentro da escola. É ali que elas precisam aprender. Logicamente, seria maravilhoso se dentro de casa elas também pudessem. Mas a escola ainda continua sendo esse templo que precisa oferecer isso para a criança. Que dá a base cultural de país, de cidade, né? Da história. De consciência e de tudo. Exatamente. Gente... Estamos num... Bom, você tem uma tarefa muito árdua aí pela frente. Sim. E... todos nós, né? Todo mundo que quer ter filho. Eu, ao mesmo tempo que eu tenho medo, eu tenho vontade justamente por isso. Para que eu até coloque, de alguma forma, essa vontade nele ou nela, não sei, de mudar essa coisa, essa coisa que são desnecessárias pra gente, a gente colocou como prioritário. Se você falar né? assim, não vou ter filho, como você acha que vai ser diferente? Você pode moldar o seu filho pra fazer um mundo diferente, né? Sim, eu acho que é dessa forma que eu penso, né? E acaba assim, na própria escola, pulando tantas etapas, né? Que essa é uma etapa fundamental, que hoje você vê crianças tão novas... são youtubers, são influencers, já são até empresários, né? A gente vê muitos empresários mirins aí, se você pesquisar no Google, né? Eu acho que é importante, e eu acho que tem que ensinar, assim, desde a base, né? O empreendedorismo e tal, mas eu acho que essa fase também não pode ser pulada. Não, né? Se pular a fase da infância, ela vai ser sentida na fase adulta. Sim. Né? Eu não brinquei o suficiente na minha infância. Vai ser um adulto que vai gostar de brincar. É de fato Por isso. exemplo, por que não ensinar o empreendedorismo utilizando, né, os livros, Isso, né? Eu sim. acho É importantíssimo. Eu acho que tem que vir da base, sim, eu sou a favor. É engraçado que você falou, eu lembrei eu sigo uma pessoa de vendas, sabe? Eu gosto dessa parte de negócios, porque igual eu falo da educação com brilho nos olhos, eles falam com brilho nos olhos. E quem fala com brilho nos olhos me ganha, assim, a atenção, sabe? Então, e uma vez ele falou assim, olha, eu comecei a vender desde criança. De fato, a minha mãe mandava 2 lanches pra mim e eu percebia que tinha uma fila imensa na cantina da escola, que acabava o intervalo e as pessoas não tinham comida. Eu comecei a vender metade do meu lanche. E hoje ele é uma das pessoas que mais vende no Brasil. Tem empresas gigantes, Caio Carneiro. Eu gosto da filosofia dele, sabe? Já conhece? É bacana, né? E isso é grandioso. A pessoa ela tá usando ali o que ela tem. Não tá deixando de ser criança por isso, mas Você pode ensinar valores, inteligência emocional, né? Nos livros. Meu Deus, falta muito. Importante. Administração. Tipo assim, ela aprender a lidar com o dinheiro, né? Pode ensinar tantas coisas através dos livros, né? Mas a gente só vê o funk lá. Nem só Meu funk, Deus. né? O Zé Felipe nem é funk, não é bom. Mas assim, falando... Nada contra o Zé Felipe. Imagina, pelo amor de Deus. Mas não para as crianças também, né? Assim, no seu trabalho, acaba viajando bastante. Como que tem sido isso com o seu filho? Conciliar, né? A maternidade, né? Com o seu trabalho. É uma etapa. Agora ela tá um pouquinho mais difícil, porque eu passei 2 anos dentro de casa. 2 anos que ele me via trabalhando ali. A gente fazia tarefa junto. Então, criou-se um hábito maior de estar junto, né? Então, tem-se... ele está maior, mais entendido, mas mesmo assim é mais difícil. Eu vejo assim... Eu tenho o privilégio ainda de estar morando com os meus pais. A minha mãe me ajuda nessa parte demais. Eu não conseguiria metade do que eu faço se eu não tivesse ela. E o meu mês de maio foi muito insano de trabalho. A gente viajou muito. Quando a gente foi pro congresso, eu fiquei 5 dias fora. Sim. E, assim, é dolorido. Tanto pra mim quanto pra ele. Eu sinto, né? Mas... ainda bem que eu tenho uma base, um alicerce ali pra dar conta, pra me ajudar. Tem uma rede de apoio, né? Exatamente. Tanto o emocional quanto esse amparo pra ele. Sim. Ele é muito bem preparado pra... Não que ele não fique triste, é igual eu falo pra ele. Você pode ficar triste, você pode chorar, você só não pode reagir de um jeito que... Doido, né? É doido. Exatamente. Sei lá. Tô pegando ônibus aqui na rodoviária. Eu tô indo te encontrar. Não dá. Mas é que ele sente.
E é engraçado que eu vejo isso. No final do meu livro tá um texto muito. Saiu muito. Acho que as minhas melhores emoções tá no final do texto. E eu digo que aonde eu for, cada abraço que eu ganho das pessoas, cada obrigado que eu tenho das pessoas, eu tô trazendo pra minha família. Porque a minha base vai comigo, sabe? Hoje eu tenho uma vozinha só. Mas eu não esqueço dos aprendizados dos meus 2 avós, da minha outra avó, dos meus pais. Então, é tudo uma construção, sabe? E é difícil, não é fácil, não. Assim, é um trabalho que eu amo fazer, que se eu pudesse eu levava junto comigo, mas é difícil. Para chegar no ponto de ficar 2 dias fora, ou de passar um dia inteiro fora, às vezes eu volto, ele já tá dormindo, é uma construção árdua, pessoal, sabe? Que às vezes ninguém vê, mas é muito desgastante. Tem todo um trabalho emocional, tanto nele quanto em mim. E é trabalhoso. E você já pensou em incluir ele no seu trabalho? Por exemplo, você vai fazer uma contação numa escola, incluir ele até mesmo para ter essa interação com as crianças? Ou você já fez esse tipo de trabalho? Eu já levei ele comigo algumas vezes. Inclusive, eu fiz uma contação e perto da minha cidade, ele foi. E ele sentou bem próximo de onde nós estávamos fazendo a contação, numa cadeira onde tinha bastante livros. E naquele dia eu contei uma história nova, que é a história do peixinho e tal. E tinha muito a ver com sentimento e afeto. E de repente, a hora que a história acabou, que eu fui pra começar a cantar, eu olhei, ele tava chorando, em lágrimas. E eu falei assim, nossa, né? Eu olhei pra cadeira do André e falei, nossa, será que alguma criança falou alguma coisa e tal? E não, aí como é a última história, eu fui, abracei ele, perguntei ele, não, é que essa história me deixou assim, limpando as lágrimas, sabe? Assim, eu gosto de levá-lo. Eu sinto que ele tem esse gosto pela literatura, ele é bem nerdzinho, ele tem o canal no YouTube, ele gosta de vídeo, ele gosta de dinossauro, então ali ele faz, como diz ele, os reviews dele. Ele faz o review dos vídeos, do dinossauro que ele ganha. Mas quando ele chegar e falar assim, eu posso fazer isso? Aí eu acho que eu vou ficar bem. Mas enquanto não, sabe? Ele já participou, por exemplo, do lançamento do meu livro. Ele cantou, ele leu o poema que ele fez também. Então, assim, Sim. ele participa. Um artista nato. E ele é totalmente livre, sabe? Antigamente ele falava, eu vou ser escritor. Depois de escritor, ele adora desenhar mangás. Então eu falei, daqui hoje você vai estar fazendo as ilustrações ele escreve, dos livros. ele desenha, ele faz vídeo, ele recita poesia. Ele é uma graça. Canta, né? Agora ele quer ser goleiro. Olha só. Agora ele quer ser goleiro, agora ele tá treinando. Eu ia falar, vai ele ser quer difícil goleiro. ele entrar em outra área. Agora não foi, vai ter jeito, não. Ele demorou bastante pra se aceitar no esporte. Eu acho assim, o esporte, ele tem, principalmente futebol, ele tem um toque, ele tem um jeito mais bruto, né? Meu pai joga, então eu sei, porque eu sempre gostei de assistir futebol com meu pai. Então eu sei de algumas coisas assim. E eu vejo que pra ele é difícil aceitar algumas coisas. E eu vejo que ele gosta, mas ele não tolera, ele não aceita. Então, muitas das vezes ele chega em casa antes do treino acabar. Por quê? Porque tem uns meninos dando rasteira lá no outro e aí eu já vim embora. Então, pra ele, essa parte, sabe? É mais difícil do esporte, de aceitação. E que bom, porque eu digo pra ele, você gosta? Não precisa fazer o que as pessoas fazem. Vai lá, faz tua parte. Não precisa se encaixar Sirva de dentro exemplo disso. pra ele não fazer Sonha ser mesmo. goleiro, ele vai ser um goleiro muito inteligente, porque os goleiros que a gente vê, assim, com todo respeito, geralmente não estudou. Exato. Eles se dedicaram tanto a isso que... né, Faltou esqueceu. o outro lado. Exato. Eu quis fazer essa pergunta, na verdade, pra engatar uma outra. Não sei se você tem acompanhado aquela lei do homeschooling, né? Foi aprovada, né? Tá indo em Eu não sei nem processo, como né? que tá sendo. Acho que chegou na Foi. Câmara, né, agora. É. Foi apresentado. No caso, assim, eu quero que você fale com a sua visão. Você acha que alguém que trabalha muito, como você, assim, no sentido de viajar, conseguiria talvez encaixar o filho nessa caminhada? Por exemplo, na hora que tá fazendo a viagem, talvez daria para você estar ensinando algo, né? Sim. Dando uma matéria, uma coisa que ele faz longe de você. Você acha que faz sentido isso? Ou você acha que o homeschooling é meio Pra mim, não. doido? Pra mim, não. Como eu disse, eu recebi crianças dentro da minha casa, fui paga pra isso, alfabetizei algumas, mas
na minha visão, Sim. não é a mesma coisa do que escola. Lógico que ontem eu estava vendo isso, tem todo um processo, os pais precisam matricular essa criança para periodicamente ela ir para uma determinada escola fazer exames para que ela esteja apta naquele ensino, né? Mas aí eu acredito que nós vamos ter crianças mais fechadas socialmente, nós vamos ter crianças que podem até avançar, digamos assim, na questão pedagógica do ensino, mas o que a escola oferece, o suporte que a escola oferece, eu acho que não seria o mesmo. Eu não faria com o Pedro. Por mais assim, que eu pudesse ter ele comigo, que eu levaria, eu não faria. Eu, assim, eu respeito, né, a opinião quando ela é diversa da minha, quando ela não... Mas, assim, eu não concordo com, assim, totalmente, né? Eu acredito, assim, que a socialização da criança, ela não é só na escola, né? Assim, tipo assim, se for uma pessoa já passou pela escola e ela não frequenta mais a escola, já passou a faculdade e tal. Se só tivesse socialização no meio acadêmico, então o que ela ia fazer depois que terminasse isso, né? Ela tem outros cursos que a criança pode estar, né? Sim. Indo e se socializando. Tem até parquinhos, tem praças. Sim. Tem inglês, tem natação, futebol, igual você Sim. falou que seu filho vai e tal. Tem outros meios, tem igreja, tem outros lugares que ela pode ir e tal. E também, assim, na questão de ensino, você vê, assim, que nem... Eu não lembro o nome, não lembro o lugar que foi, sei que foi no Brasil. Que teve uma menina que ela não sempre foi ensinada em casa e ela passou em 17 universidades, entendeu? E ela tinha menos de 18 anos. Então, ela foi ensinada em casa. E os pais, eles tiveram que entrar com uma medida, né? Um processo ali, né? Burocrático, judicial, não sei como é que é. Para que essa menina, ela entrasse na faculdade, ingressasse na faculdade. Ela sempre foi ensinada em casa. O que eu percebo é que, para algumas pessoas, dá certo. E para outras pessoas, não. No seu caso, não dá certo. Né? Você fala, não consigo, eu não acho que seria ideal para você, Pra mim, no caso, exato. né? Pra mim, talvez, eu não conseguiria também, porque eu também trabalho fora, eu também sou concursada. Mas tem mães que, pra elas, dariam muito certo. O que eu acho é que cada um tem que analisar, né, a sua vida, a sua vivência, e fazer a escolha. E que essa escolha, ela seja respeitada, entende? com Sim, certeza. sempre. Eu, pessoalmente, assim, eu penso na seguinte forma. Eu acho que tinha que colocar mais uma regra lá. A regra de que a mãe ou o pai, quem for ensinar, tem uma formação... Mas Mas é necessário. É mas necessário? tem, eles Ah. têm que ter Superior. ensino superior. Não, E não ele- só superior, não. Eu ensino em uma área que tem a ver Perfeito, com que tem a ver. perfeito. Porque é o seguinte, eu fiz tecnologia da informação. O que tem a ver isso com eu ensinar uma criança qual é a melhor forma de ler, qual é a melhor forma Interpretar de um escrever, poema. interpretar um poema. Eu não tenho isso, entendeu? Exato. Então, eu acho que é uma das incoerente. coisas que muitas pessoas que é contra fala sobre isso. E também a questão, assim, que eu acho que é uma área que precisa ser vista. É a questão, por exemplo, os pais que não... Tipo, que nem você cuida super bem do seu filho, né? Você estudou pra ser mãe, você falou. Isso é muito importante, eu também fiz essa parte. Mas tem pai que eles... não tem esse cuidado. E, às vezes tem a questão do abuso, tem a questão de maus tratos. Então, eu acho que o homeschooling nessa área não seria tão legal, porque talvez ia aumentar esses casos, entende? Eu sei Mas que tem também, mãe- no homeschooling do projeto, eles apresentam casos que... Tipo assim, eles vão ter que ter uma vigilância, entendeu? Vão ter Tem que... monitoramento. Isso, não é Tem que tipo, ter uma vai ensinar fiscalização. em casa É. e vai E ser eles de têm qualquer que jeito. estar presente na escola bimestralmente, aí depende Tem de que como fazer vai provas, ser né? Isso. Avaliações e tal. Aí, se caso o aluno chega no final do ano, ele não atingiu a meta, como se tivesse sido reprovado, aí os pais perdem esse direito. E é bem isso, eu acho que tudo precisa ser olhado dessa forma, o que cabe e o que não cabe. A questão do que você disse, de ter uma área de formação para ajudar essa criança, eu acho fundamental. Nem que fosse algo mais Tem que ter micro, mesmo. né? Talvez, Exato. não quero fazer 4 anos de pedagogia, Exato. mas assim... Tivesse alguma Você vai outra forma de ensinar a preparo. criança não fica quieto. Se você tem um tratamento pedagógico para saber como deixar quieto, não simplesmente falar fica quieto e a criança fica com raiva e começa a chorar, seria bom, entendeu? Exato. Coisas, acho que simples, mas que
que É cria que, uma base. acho que a primeira coisa tem que ter uma base com os pais, né? Sim. Que é eles que vão ensinar. É. Aqui eu acho que ainda não é algo cultural isso, né? Até mesmo que tá em aprovação. Mas tem países que tem já, né? Exatamente. Mas eu acho que tem que fazer essa análise, igual a gente tá falando. É. E, tipo assim, analisar, tipo, ó, eu consigo? Não consigo. Então, e ser o melhor pra criança também, né? Exatamente, Isso, é. porque aí como existe a base fundamental. que faz a criança crescer dentro de um ambiente saudável, né? Sim. Precisa ter essa base também, que ali a Sim. criança vai... O que eu sempre preocupo quando Aí isso vale pro geral. Eles vão discutir uma lei lá, se aprova ou não aprova. O cara não sabe falar Bitcoin. E o cara é o que vai ou não aprovar Exatamente. uma lei. Ah, mas sempre vai um especialista. Não tinha que ter um. No caso do pedagógico, quantas pessoas podem dizer ou não em relação a uma criança? Talvez um psiquiatra que vai analisar, olha, para as crianças que talvez tenham uma necessidade diferente, ela precisa ser analisada, encaixada na lei dessa forma. Tem criança que não vai poder de forma alguma ficar em casa, mesmo que o pai e a mãe for habilitado. Então, assim, eu acho que tinha que ter um conjunto de multiprofissional sentado e junto com os políticos falando, olha, tem esse lado, Exatamente. tem esse, tem esse. Todos os lados têm que ser vistos, Porque né? Tem que assim, ser analisado. eu acho que na hora de criar uma lei, não é mais... Tem a área da pessoa do que o jurídico em si. Exato. Porque o jurídico vai ficar aquela coisa, na lei diz que pode isso, não sei o que, não sei o que. Só que aí, quem que viu isso? Um político que não sabe nada da área, né? Então, as preocupações que eu sempre tenho na hora de aprovar a lei é isso. Exatamente. Inclusive essa que eu falei, tipo, tinha que ter Então. uma base pra ensinar a criança. Sim, é Mas assim, ó, importantíssimo. os pais que adotam, né, o homeschooling, eles se preocupam em ter mesmo, tipo assim, de saber ensinar, tem isso eles vão também. fazer só isso, né? Eles não vão trabalhar fora e tal. Tem E aí, E assim, ó, a minha avó, ela foi ensinada em casa, ela foi alfabetizada em casa, ela sabia ler e escrever. Mas eu vi um caso de uma amiga minha que o vô dela, também alfabetizado em casa, ele falava 7 idiomas. Uau. Entendeu? Só que antigamente, né? Hoje você não cultural, vê isso. Malemar português. Hoje você não vê isso. Mas assim, a cultura daquela época incentivava isso, fazia Tio isso. e fazia. Então, ele conseguiu. Os pais conseguiam ensinar, entendeu? Conseguiram. Eu acho que você fechou, porque, tipo assim, eu acredito que os pais, eles vão aceitar essa nova ideia se realmente eles estiverem dispostos a se entregar a esse Até pela projeto. burocracia, né? Isso. Ah, Ou chato, se tiver o tal. dinheiro pra falar, não, eu quero que fulano ensine meu filho. Porque a gente sabe também, né, de todo o processo do que a escola sofre, Sim. né? Por exemplo, igual você disse, a questão de abuso. A escola, às vezes, detecta antes de família. Exato. Né? É verdade. Importantíssimo. Até porque às vezes é alguém a da própria família, né? Exatamente. Então, gente, tem casos assim de criança que vai pra escola porque infelizmente não tem nada pra comer. Ela não eles tá vão pra indo. lanchar, né? Exato. Então tem todo esse processo, Tem mesmo. sabe? É muita coisa Exatamente. pra avaliar. Bom, acho que a gente podia ir pro nosso quadro Sinônimos, né? Bom, Que bacana. nosso quadro Sinônimos, a gente vai falar algumas palavras e você discorre sobre o que você acha sobre elas. Joia. Pode desenvolver, pode falar bastante. Tá bom. Primeira palavra é família. O que representa pra você? É base. Raízes. Olha só. E trabalho? Trabalho é paixão. Vocação, estudo, dedicação, entrega. Trabalho é aquilo que a Karen pessoal hoje ela se sente realizada em fazer. É diferente de emprego, né? E lá em sociologia, eu vou puxar um pouquinho a sardinha do meu lado. Lá em sociologia, no segundo ano do ensino médio, a gente trabalha isso, a diferença entre trabalho e emprego. Então, a gente sempre incentiva os jovens, principalmente agora no período integral, a gente mostra essa diferença. O que é o trabalho? O trabalho é aquilo que você faz por amor, por dedicação, por gostar. O emprego é aquele emprego que você vai, cumpre sua hora e não Você vê tá a ali só pra hora de ganhar dar os dinheiro. 6 horas pra poder ir embora. A minha mãe fala isso, ela fala assim que
a maioria das pessoas, elas estão procurando emprego Emprego. e não um trabalho. Exatamente. É. Porque o trabalho dá mais trabalho, né? Você precisa se dedicar mais. É. Por exemplo... E tem que ter uma vocação também. Exatamente. Precisa... Às vezes, o que você gosta não é o mais rentável, né? É, então, aí você verdade. precisa buscar um outro emprego. E tempo livre? Tempo livre é família, é descanso, é Pedro, é ver TV, é ler. Legal. E dinheiro? Dinheiro é uma busca, né? Não podemos dizer que a vida é fácil sempre, pelo contrário. Mas ao mesmo tempo, é um paradoxo, né? Ao mesmo tempo, nós passamos aí um período de pandemia e nós vimos as pessoas que têm uma quantidade alta de dinheiro e que mesmo assim, infelizmente, perderam a vida, se despediu de pessoas que o dinheiro não conseguiu salvar. É uma busca que a gente precisa ter, porque eu, pelo menos, penso assim, quando eu penso em dinheiro, para mim é conforto. Eu quero poder oferecer um conforto para os meus, né? Então, dinheiro para mim é um conforto, é uma busca, mas não é tudo. E política? Política, nesse atual cenário... Nossa, eu já fui uma pessoa... Vou ser bem sincera, rapidamente. Eu já fui uma pessoa que já brigou por política. Porque quando eu saí da graduação, eu tinha contato com várias pessoas que gostavam, né? Tinha aqueles grupos e tal. E eu já briguei muito. Aí chegou uma hora que eu cheguei para um professor meu de filosofia e falei assim, o que eu faço? Eu não consigo conversar política com o meu pai. Com pessoas próximas eu não consigo conversar. Então, o que eu faço? Eu escuto. E eu concordo. Eu concordo mesmo não concordando com o que ela diz. Encerrar a conversa. Porque, tipo assim, é muito vasto o campo da política. E, por exemplo, às vezes eu sei o que aquilo significa, determinada palavra significa, mas a pessoa, ela não sabe. E eu não tô, assim, dizendo que eu sei mais. Não, é que em determinado momento da minha vida, eu tive acesso a informações que ela não teve. Então, eu não posso exigir que ela tenha Você não o gasta mesmo mais pensamento. suas energias. Não, então eu simplesmente escuto. Quase, tá bom. é quase se desgastar, Sorria né? Então, hoje não. Hoje, não sou aquela pessoa de se expor, sabe? Não. Eu não gosto. Ok, é isso mesmo. Nossa, você tá certa. E tá bom, porque eu também não vou conseguir mudar a visão da outra pessoa simplesmente por falar assim, você tá errado, onde já se viu? Tem um pensamento hoje que eu concordo com ele, é que a política se tornou o novo futebol. A pessoa tá torcendo pro time só. Por exemplo, Exatamente. esse ano a gente vai ter Copa do Mundo. Vocês estão ouvindo falar em Copa do Mundo? Não, é só política. Pois é. E eu acho que chegou num ponto tão grave da política que é difícil você defender alguém. Então, eu não defendo ninguém. Existem pessoas que, para mim, têm uma linha de raciocínio que parece mais com a minha, a outra não, mas só. De falar, de bater no peito e falar assim, eu sou isso, acabou. Eu tenho não até uma dá amiga pra ser desse jeito. Mas E ela já deixou de ser contratada Por conta né, disso. por conta de política. Então ela falou assim, eu não falo mais. Ela se expunha muito, né, e tal. E ela ficou quietinha agora na dela. Até porque ela trabalha com o público, né, Nossa. Não, é engraçado que se você fala, pra quem é muito assim, acirrado, você fala que não gosta de falar, você fala que você é de centro, então. Exatamente. Tipo assim, eu não falei, como que você... Exatamente, Eu quando só você quero não ficar quer na falar, minha, só. quando você não fala, Mas- automaticamente mas- você já é rotulado. Do nada, não Só põe porque um eles rótulo querem, né? na sua cara, assim. Não, pelo amor de Deus. E Deus? Deus é fé, é o meu alicerce maior do que as raízes, ele é a minha âncora, né? Porque eu aprendi a ter fé desde muito cedo. A minha avó, ela era extremamente, assim, tinha uma fé gigante. Para mim, é um grande exemplo de fé, era a minha avó. Ela morreu de câncer, já vai fazer 10 anos também. E, assim, nos finalmentes dela, ela precisava tomar morfina para dor. Mas ela tinha tanta fé que você olhava para ela, as lágrimas escorriam, sabe? Vó, tá tudo bem? Tá, minha filha. Então, assim, isso mexe muito comigo, sabe? Nossa. E foi através dela que eu tive esse conhecimento grandioso, de que eu sempre tenho alguém que me ouve, que realmente me ouve, né? Porque Deus ouve. Então, lógico que ao longo do tempo, a minha relação com fé, com Deus, foi melhorando muito. Você vai tomando consciência, você vai Sim. se aprimorando, mas para Tendo mim... intimidade. Exatamente, O aquela jovem- relação. O jovem é meio rebelde, né? Então, quando... Exatamente. E é uma coisa que
isso que você falou sobre rebeldia, é bacana também nós passarmos isso para a criança, né? Porque a hora que ela chegar na adolescência, a puberdade à flor da pele, às vezes tem a dificuldade de aceitação, né? De inclusão em determinados grupos. E às vezes não tem aquele contato direto com pai e mãe. E o grupo é muito complexo, porque ele se sente pressionado a estar num grupo e às vezes não entra. É muito Exatamente. doido. E a gente nasceu para ser inserido em grupos, né? Então a gente passa a nossa vida tentando ser aceito na sociedade. Tem gente que reclama, mas é isso. Ser A vida humano, é isso. é isso. Exatamente. Mesmo que você faça parte do grupo dos excluídos, que não tem grupo Já é nenhum. um grupo. Já é um grupo. Já é um grupo, exatamente. Bom, agora vamos para mais um momento. Não acabamos ainda, hein? Fica aí. Momento ecoar. Ecoar. É o nosso Normalmente, quadro. Momento ecoar, a gente pede pra pessoa trazer uma reflexão, alguma coisa assim. Mas eu acho que cabe muito aqui Vamos ela fazer algo diferente fazer uma hoje. contação de histórias, Ai, né? que bacana. Que possa ecoar Que também. possa Que ecoar. bacana. Uma mensagem que ecoa uma mensagem, né? Que você quer deixar e tal. Você consegue Sim, contar com uma história certeza. pra gente? Eu vou contar a história do Mário Quintana, que chama Velha Infância, que foi a história que o Pedro escutou e que se derramou em lágrimas. Era um rapaz, ele vivia muito sozinho, todo solitário, e ele gostava muito de pescar. Então, em determinado momento do dia, ele pegou sua vara, arrumou suas coisas e foi lá na beira da lagoa. Sentou, jogou a vara no lago e, de repente, ele sentiu alguma coisa na vara. E ele puxou, mas com tanta força que ele achava que era um peixe gigante. Na verdade, era um peixinho tão pequenininho, azul. A hora que ele pegou aquele peixinho, ele viu que era tão bonito, tão bonito. Ah, ele ficou com dó. E ao invés dele voltar, ele quis pegar aquele peixinho para ele, como seu melhor amigo, e colocou o peixinho no bolso e foi para casa. E durante muito tempo eles viveram assim, histórias juntos, uma verdadeira amizade. Ele que era sozinho, agora tinha o prazer de desfrutar dessa amizade. Ia pro restaurante, tinha um copo para ele, um copo pro peixinho. Ia pro cinema, era pipoca para ele e uma pipoca pro peixinho. E foi assim por muito tempo. Determinado dia, chega para ele algumas pessoas falando, olha, você não acha que o que você fez está errado? Porque quando você tirou esse peixinho lá da lagoa, você deixou a família dele lá, onde ele vivia lá. Lá é o lugar dele. E o cara ficou pensando, né? Poxa, será que eu fiz isso? Será que tá errado? E pensou e decidiu, então, devolver o peixinho para a lagoa. Então, pegou, se despediu, foi até a lagoa e, olhando para aquele peixinho, agradeceu pela amizade que eles construíram. Você foi o meu grande amigo, eu não sabia o que era uma amizade antes de você. E aí, para não sentir aquela dor da despedida, ele tapa os olhos com uma de suas mãos e a outra ele coloca o peixinho na lagoa. Mas aí, a hora que o peixinho bate na água, o peixinho morre afogado. Porque o que mantinha aquele peixinho vivo era o amor, né? O que nutria o peixinho era o amor daquele homem pelo peixinho. Nossa. Olha só. É profundo, É uma né? história de amor mesmo. E é o Traz uma reflexão muito bacana exatamente, mesmo. o sentimento mais nobre que nós temos, que eu acho que é o que a gente precisa alimentar bastante, que é o amor. Nossa. Com certeza. Um dos melhores, não denegrindo os outros ecoar, mas esse daqui. Foi diferente. Que muito bom, que muito bom mesmo. Karen, eu acho que é isso. A gente, né? Pessoal, o livro dela, como que o pessoal pode comprar o seu livro? Bom, Já está à podem venda? entrar e já está à venda. Já fiz lançamento em Campinas, em Planalto. E para quem quiser adquirir, pode me chamar nas redes sociais, que eu acho que é o método mais fácil. O método mais fácil. E acredito que vai ser algo muito edificador, sabe? Para quem tem uma criança, faz parte do universo da criança. Pros pais, né? Isso. Porque é pros pais, né? Que Pais, educadores, professores. Exatamente. Pra não colocar mais Felipe pras crianças. Isso! Vamos colocar lá o livro da Karen, vamos ler. pras Pesquisar no crianças. YouTube Contar e Cantar e deixar lá que tem uma programação bacana para as crianças ouvir, cantar. Que Lá legal. é de graça. Legal. É de gente. graça. Que legal. Cara, a gente queria agradecer Muito a sua obrigada. presença aqui. Foi muito legal Obrigado. mesmo.
Obrigada Bom. por ter disposto esse tempo aí, investir em nós. Eu que agradeço. Estou muito feliz pelo espaço, por conhecer vocês e dizer que estamos aí à disposição. Obrigada mesmo. É isso É aí. isso aí, pessoal. E você, Ó, compartilha, hein? compartilhe, deixa o like, se inscreva no canal, segue a Karen lá no Instagram dela. Isso. Né? E Ativa a sinalização, né? sininho. E é isso aí. Quinta-feira a gente tá de volta. É Até isso mais. aí. Tchau, tchau. Tchau.